O Nerd Clube decidiu sair fora um pouquinho dos estúdios e vamos fazer uma entrevista muito legal, começando agora com o nosso canal no YouTube. O Nerd Clube agora vai fazer algumas entrevistas, passar por um momento bem legal, e hoje a gente vai bater um papo aqui com o Fábio e o Tico, que tá com um projeto bem legal aí, viu? E inclusive já está aí nos bares de Montes Claros e também nos eventos daqui de Moc. Bom, sejam bem-vindos, meninos. Fábio, Tico, seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, Felipe, pelo convite. É um prazer estar aqui. Tico, também seja bem-vindo. Valeu, obrigado. Bom, Fábio, fala um pouquinho sobre esse trabalho de vocês que está iniciando agora, né? Fala um pouquinho sobre essa vertente, né? Um pouco country, né? A Casa dos Braz é um projeto que surge aqui, né, no ano passado. A gente efetivamente começa a tocar mais ou menos ali no final do ano. Mas é um projeto que a gente tem começado a maturar ele desde março do ano passado, trabalhando algumas músicas, trabalhando alguns repertórios. O projeto surge, a princípio, como country, mas aí a gente viu a necessidade de implementar um pouco de música folk também e acrescentar também um pouco de rock acústico, porque tanto eu e o Tico é a nossa escola, né, da onde a gente vem. E como o country ele também tem um pezinho no rock, tá todo mundo ali na mesma árvore genealógica, a gente acaba trazendo um pouco dessa referência para o nosso trabalho também. Bacana. Tico, fala um pouquinho também aí sobre essa referência country, o que você também traz para dentro desse trabalho, não só country, mas folk também, né? Isso a gente começou a pensar esse projeto em partes, eu venho de outro lugar, né? Eu venho de Campinas, e lá eu fazia já o que a gente chama de alternative country, né? Então eu já tocava numa banda, e então eu já tinha um envolvimento, vamos dizer assim, com a sonoridade, com a cultura, mais de 15 anos envolvido com a cultura. E o Fábio, a gente se conhece há muito tempo, que a gente, mais ou menos uns 12 anos atrás, a gente já teve uma experiência de tocar junto, né? Inclusive era um trabalho que a gente fazia de especial de algumas bandas, dentre elas o Matanza, que tem uma, vamos dizer assim, tem coisas ligadas a cultura do western mesmo, né? Então, como eu fazia esse alternative country lá no interior de São Paulo, né? O Fábio acompanhou esse trabalho que eu realizava lá. Há muito tempo a gente conversava, um dia a gente tem que fazer, um dia a gente tem que fazer, e aí calhou, agora a gente está conseguindo fazer, né? Uma coisa que é mais eu e ele, a gente pensou num formato mais enxuto, né, a princípio, e aí aqui a gente foi pensando num formato, esse formato que a gente consegue fazer, você com violão, uma bateria ou percussão e tal, e a gente trabalha esse repertório, né, country, folk e rock também, né, então esse é o trabalho que a gente está realizando aqui em Moc. Bacana, então assim, bem, de certa forma um pouco inovador, né, porque aqui na região eu vou me arriscar que eu não me lembro de ter visto uma pegada assim, folk, country, nenhum trabalho, principalmente nesse formato mais acústico, né. Tem algumas pessoas que fazem alguns trabalhos assim, talvez seja um estímulo, né? Porque na cidade tem gente, por exemplo, que gosta de banjo, tem gente que toca bem violão também. Só que é que assim, existe o estereótipo do country ou do folk, sim, mas é muito vasto, é igual rock. Você pode conhecer 10 bandas, mas tem milhares. Então, assim, não é que não tenha ninguém que não goste. A gente está descobrindo, né, Fábio? A gente recebe mensagem do pessoal pedindo música, querendo ir, tem algumas pessoas que querem até participar em algumas músicas, então a gente vê que tem gente que gosta. Então, eu acho que progressivamente vai ter esse interesse, né, do pessoal, assim, até mais músicos também tá colocando isso no seu repertório, não sei se específico, temático, igual a gente mas eu acho que vai popularizar bem, assim. Legal, porque aí, como você disse, né, traz um nicho de volta para a cena, né, então o pessoal, como diz, quem gosta e tá meio que escondido, né, Fábio, aí começa a demonstrar o interesse e com certeza também frequentar os shows de vocês. E agora eu quero perguntar para vocês, por que Casa dos Braz? Então, quando a gente foi montar o projeto, né, a gente pensando no nome pro projeto, essa é a parte mais difícil, né, dar nome para um projeto e tal. E comentando com o Tico, Braz é o sobrenome da família da minha avó paterna. Apesar de eu não carregar o sobrenome, é um sobrenome que eu sempre tive contato com ele, porque eu falava que era o pessoal dos Braz, era a casa dos Braz e tal. E eu comentei isso contigo porque uma vez que a gente está tocando a música country, ela tem esse apelo mais regionalista e que a gente traz alguma coisa que é nosso, né? E eu gosto de dizer que a partir de uma historinha vão vindo as outras, né? Então, assim, a Casa dos Braz é um projeto que ele começa num formato mais
reduzido, né, no caso só eu e o Tico por hora, mas cabe a possibilidade da gente ir agregando outras pessoas para aumentar, ou seja, assim, então a casa ela está de portas abertas para receber mais pessoas e fazer um espetáculo maior, caso a gente queira incrementar, caso a gente queira fazer participações e tal. Então a casa no geral é isso, né? A Casa dos Braz ela surge dessa forma. Tem um pouco da minha história, porque desde criança eu tenho esse contato com a música sertaneja, e a música sertaneja, no nosso caso, da década de 90, quase toda ela é uma adaptação da música country dos Estados Unidos. Então, o sertanejo da década de 90, eles traziam muitos elementos da música country norte-americana, e aí acabou que era uma coisa que ficou claro para mim, a coisa se elucidou. Eu falei com o Tico gostou da ideia, e é isso, ficou a Casa dos Braz. Massa, massa. Então, ó, agora vamos chegar de enrolação, porque os meninos vão mostrar todo o talento que eles têm aqui. A gente vai abrir aqui os microfones do Nerd Clube para os meninos cantarem, mostrarem de verdadeiramente a Casa dos Braz aqui, um pouco do pedaço do show deles, viu? Algumas trilhas aqui, e aí vai um spoiler para você. Fica até o final do vídeo, porque os meninos vão trazer algumas canções aqui que eu pedi para eles, que toca um pouquinho a cultura nerd. Mas antes mesmo da gente começar até a abrir os microfones para eles cantarem, vou perguntar para os meninos aqui o que assim de referência da cultura nerd, música, musicalidade, que você fala assim, poxa, isso na minha infância me tocou e eu trago até um pouquinho disso pro meu trabalho. Quando eu era criança eu lembro das animações, eu lembro que, bom, eu sou uma criança dos anos 80, né? Eu sou uma criança que nasceu nos anos 80, eu fui uma criança que nasceu nos anos 80, e no caso da country music, por exemplo, quem é dos anos 80 ou quem é dos anos 90 estava acostumado a ver o videoclipe, por exemplo, do Alan Jackson, né, de jet ski e tal, mas aí tem várias coisas que aconteciam na época também. Tem uma animação específica que no Brasil foi divulgado como Cowboys de Mumeza, que é uma coisa que, por exemplo, influenciou muito, né, junto com outras coisas também, Cavaleiros do Zodíaco, as séries da época, os filmes, né? Eu mesmo tinha, na época, fita cassete, CD, a gente tinha várias coisas, mas assim, uma coisa bem específica, para quem acompanha, muitas pessoas devem ter acompanhado, assim, essas animações dos anos 80, dos anos 90, e eu acho que é o mais marcante para o trabalho que eu faço, para a estética daquilo que eu faço, ou mesmo inspirações que a gente já tirou, né? Já utilizamos até alguns nomes inspirados nessa animação, seriam os Cowboys de Mumeza, assim. Você carrega para dentro desse trabalho da Casa dos Braz e para dentro da sua musicalidade, o que você lembra, assim, da cultura nerd? Você fala, poxa, isso me remete, eu gosto de trabalhar isso um pouquinho. Eu comentei, né, que basicamente a minha escolha e a do Tico, a gente vem do rock, né, e todas as aberturas de desenhos, animes, pelo menos da década de 90, né, que eu já sou noventista, normalmente eram animações da década de 80, né, dos Estados Unidos, que vinham para cá, né, o Brasil reaproveitava elas pra gente, era o que a gente tinha acesso na TV aberta. Então eu tenho uma visão muito clara desse Cowboy de Mumeza também. Foi a primeira vez que eu tive contato com aquilo. Para quem não conhece, a gente chama do desenho das vacas cowboy, que é as vacas que andam de cavalo, né? Mas a minha infância também, como todo noventista, foi regada um pouquinho de Cavaleiros do Zodíaco, nem tanto, que eu não tenho tanta memória assim, mas eu lembro da estética, eu lembro dos personagens, mas eu fui uma criança que assistiu muito Dragon Ball. Eu era criança do Dragon Ball, gostava muito, e mais pra frente, fazendo um resgate dessa questão dessa estética que eu sempre gostei, um dia me falaram que tinha um jogo chamado Red Dead Redemption. E aquilo ali pra mim acabou com minha experiência de jogos, porque depois daquilo ali eu não consegui achar nada que fosse superior. Pra mim é o melhor jogo que eu já joguei. Mas você jogou um? Eu fui jogar o 1 depois do 2. E curiosamente, né, a história do 1 se passa depois do 2. Então eu joguei em ordem cronológica e que pra mim foi uma experiência incrível. Eu joguei o 1 primeiro no PS2 e eu jogava, tem aquele modo X1, sabe? Um contra o outro, eu jogava isso assim com o meu irmão. Sim, então assim, eu achei incrível a história do jogo, ela traz todos esses elementos, né? A gente tá falando ali do Oeste mesmo, né, da expansão do Oeste, né, nos Estados Unidos. A partir de ter o contato com essa estética, a gente sempre começa a pesquisar mais coisas, referências que às vezes a gente consegue trazer para o nosso trabalho também. Legal demais, vocês viram aí que assim, não faltou referência aqui para vocês, e a gente
pode ir já preparando o caderno aí, anota a lista aí que a gente deixou aqui um bocado para vocês e lógico, né? Volta, reprisa, assiste de novo e a gente vai deixar até cortes lá no nosso Instagram, @nerdcluberádio, tudo junto, segue a gente lá, o link vai estar aqui também na descrição. Inclusive o link também do @ da Casa dos Brás vai estar aqui embaixo também para vocês seguirem, acompanhar o trabalho dos meninos. Mas agora sem enrola, sem mais, vou deixar o microfone aberto, os meninos agora vão cantar, inclusive vão cantar as músicas de trabalho, e aí vem o pós-crédito, né? Vem aí algumas trilhas que eles vão trazerem aqui relacionadas à cultura nerd. Então, se prepara. I hear the trains coming, it's rolling round the bend. I ain't seen the sunshine since I don't know when. Well, I'm stuck on Folsom Prison. Time keeps dragging on. But I hear that whistle blowing on down the San Antonio. When I was just a baby, my mother told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I'm shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Comet rays amaze through the western sky, and with the sound of the 1,000 cattle drives and chosen few, you see the light and find the wrong with right. Up on the mesa, above the clouds, as the world torn apart, leave all the rest, no more mesa. Leave the real cowboys, if learn law and order, and leave my code of the West. Cleaning up the territories, keeping evils on his toes. Make a brief of brief and riding all the brave heroes. Oh no mesa, like the real cowboys, leave learn law and order, and leave by code of the West. Oh no mesa. Tem sempre alguém no cosmos ajudando um cavaleiro a vencer. E só um vencedor pode vestir sua armadura de ouro. Eu sei que esse torneio vai fazer nosso universo tremer. Guerreiros são guerreiros, nas estrelas é que está seu tesouro. É nas constelações que a luta vai começar. Aqui o bem e o mal até um deles ganhar. Silêncio nas estrelas, um grito ecoando no ar. Pegasus, fantasia, desejos a realizar, pois as asas de um coração sonhador ninguém irá roubar. Senseiya, guerreiro das estrelas. Senseiya, nada a temer. Senseiya, unidos por tua força. Senseiya, Pegasus, até vencer.